Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório comigo, Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu inicio uma série de 2 vídeos onde a gente vai falar sobre comunicação não violenta aplicada à clínica em terapia cognitivo-comportamental, ok? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é a comunicação não violenta, ou seja, a CNV, e quais são os primeiros passos que a gente dá dentro da clínica para ajudar os nossos pacientes, então, a se comunicarem sem violência. E o segundo vídeo eu vou trazer como que a gente faz isso dentro da prática clínica, como que a gente trabalha, né, por meio de uma encenação, a aplicação da comunicação não violenta dentro do contexto da clínica para que o paciente, então, possa replicar isso nas suas relações sociais como um todo, ok? E antes da gente começar, queria agradecer o tema desse vídeo, a Débora Mota, foi ela que sugeriu esse tema, e convidar você, caso você também queira ter um tema ligado à TCC, não perca a oportunidade, deixe aqui no comentário também do vídeo, que eu vou ter o enorme prazer em retornar com mais conhecimento para você, ok? E também, se você gostar do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, beleza? Bora lá então? Bom, então o que acontece? O que é a comunicação não violenta? Quem criou esse termo de comunicação não violenta chama Marshall Rosenberg e ele escreveu um livro que vai aparecer aqui para você em relação a como que a gente pode se expressar com compaixão. Marshall Rosenberg, né, ele acredita que nós temos uma natureza compassiva e essa natureza compassiva ela acaba sofrendo deturpações, por assim dizer, ao longo então da nossa existência, ao longo das nossas experiências sociais, mas a gente pode o quê? Resgatar essa natureza compassiva por meio de 4 passos que ele traz, que primeiro é a observação sem julgamento da situação, depois uma avaliação do sentimento que está me trazendo aquela experiência que eu estou vivenciando. O terceiro elemento seria, na realidade, a avaliação das minhas necessidades que não estão sendo atendidas. E o quarto e último elemento vai ter a ver, então, com um pedido específico. Marshall Rosenberg, então, acredita que se a gente seguir esses 4 passos, a gente aumenta muito as chances da gente resolver conflitos, né? Da gente conseguir realmente expressar aquilo que a gente deseja e criar, então, uma comunicação mais positiva e funcional. Isso é importante, né? Um tema muito recorrente, inclusive dentro da clínica, que são os conflitos, né? Conflitos sociais, conflitos familiares, conflitos consigo mesmo. A gente, inclusive, trabalha uma ideia, muitas vezes, dos nossos próprios pacientes se autodepreciando. Muitas vezes, eles mesmos começam a se acusar e falar coisas para si mesmos que eles não teriam coragem de falar para nenhuma outra pessoa. Então, ou seja, eles acabam praticando uma comunicação violenta com eles mesmos. Então, o trabalho da gente conseguir ajudar os nossos pacientes a se comunicar de uma forma sem a violência vai possibilitar não apenas uma melhor relação consigo mesmos, para esses que se comunicam violentamente consigo, e também uma melhor relação de um modo geral nos relacionamentos, né, nos contatos sociais, nos contatos afetivos, no trabalho, né, em diversas áreas nesse sentido e, consequentemente, isso também vai trazer um retorno emocional importante e significativo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses 4 passos que o Rosenberg traz. Primeiro, que é a parte da observação, né? Como eu já disse, é uma observação que a gente vai fazer sem julgamento. Então, pelo menos uma tentativa, né, de observar a situação do que está acontecendo. A partir dessa observação, eu trabalho uma ideia, né, de como eu estou me sentindo diante daquilo que está acontecendo. Bom, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha a ideia de que não é a situação em si que faz a gente se sentir e se comportar de determinada maneira, mas a forma como interpretamos aquela situação. Bom, se eu tenho um sentimento negativo, que eu vou considerar negativo, desconfortável diante de uma situação, significa então que tem alguma coisa
dentro daquilo que eu estou observando que está gerando aquele sentimento. Então, um pouquinho diferente do que o Rosenberg trabalha, né? Vai ser meio difícil a gente não criar nenhum tipo de julgamento, porque quando a gente está diante da situação, a gente acaba, então, fazendo uma avaliação automática daquilo que está acontecendo, ok? Então, quando a gente vivencia, aquilo vai despertar, por conta das interpretações de como eu interpreto aquela experiência, emoções, sentimentos. Mas a gente não vai questionar nesse momento, quando a gente está falando da comunicação não violenta aplicada à terapia cognitivo-comportamental, a gente não vai questionar nesse momento que os pensamentos automáticos associados àquelas emoções diante daquela situação gatilho que está acontecendo. O que nós vamos fazer é justamente nos concentrar na necessidade que não está sendo atendida. Isso é muito importante. Então, significa que o conteúdo desse pensamento automático possivelmente está conectado a uma parte de uma necessidade minha que não está sendo atendida, que é o terceiro elemento que o Marshall Rosenberg traz. Nesse caso, então, qual é essa necessidade? Mas além de ajudar o nosso paciente a entender a necessidade dele, por que ele está se sentindo muitas vezes frustrado, com raiva naquela situação, qual é a necessidade também do outro que está sendo comunicada para ele? Então, para a gente colocar, né, esses 3 passos iniciais num exemplo simples, vamos supor, né, que na realidade e é o que está acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, em agosto de 2020, a gente está em plena pandemia, e uma demanda muito comum que eu estou recebendo no consultório é justamente essa questão das mulheres, né? A maioria dos meus atendimentos são de mulheres que estão se sentindo muito sobrecarregadas, além de continuarem fazendo os afazeres profissionais no home office, também tem uma demanda de marido, filhos, né? A própria autodemanda em termos dos cuidados gerais da casa, e isso está promovendo uma questão muito de sobrecarga emocional. Nesse caso, vamos supor então que o marido chegue para essa pessoa e fala, olha, você está trabalhando muito, você não está dedicando tempo ao casamento, você não está passando tempo com a gente, né? Então, se essa for uma reclamação, a pessoa que ouve isso, ela geralmente vai se sentir o quê? Cobrada, autoexigida, né? Ela vai se sentir mal com relação àquilo que está sendo dito, porque ela realmente está se esforçando ao máximo para se dedicar às coisas. No primeiro ponto, a gente não vai questionar o porquê desse marido, então, está cobrando isso. A gente vai, então, investigar qual a necessidade dele que não está sendo atendida. Possivelmente, a necessidade desse marido que não está sendo atendida é justamente a necessidade, talvez, de atenção. Bom, a partir do momento que eu, então, consigo compreender que a necessidade do outro é atenção, qual também é a minha necessidade associada àquela situação? Talvez a minha necessidade associada nessa situação seja de acolhimento, de apoio e de suporte, ok? Então, eu tenho uma pessoa do outro lado desejando atenção e eu tenho eu do meu lado desejando o quê? Apoio, acolhimento e suporte. Como que a gente, então, vai conciliar essas duas necessidades? Uma necessidade do outro. E aí, nesse caso, para eu promover uma comunicação não violenta, eu preciso estar aberto também à necessidade da outra pessoa, ao mesmo tempo também que eu avalio as minhas próprias necessidades e tento encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas que estão conflituosas. Nesse caso, então, o que eu posso fazer da minha rotina e quais acordos eu posso fazer, então, com esse marido que vai me ajudar a me sentir mais acolhida, me sentir mais, amparada nesse caso, menos sobrecarregada e ao mesmo tempo conseguir aproximar mais da atenção que ele deseja. Então, a gente vai para o quarto passo, que é, o pedido. Nesse caso, a gente vai adaptar um pouquinho o que o Marshall Rosenberg traz, porque aí você diz diretamente, e faz um pedido direto. Nesse caso, a gente vai trabalhar uma ideia de construção com a pessoa dentro da clínica. Então, uma vez que eu reconheço que a necessidade do meu marido é de atenção, mas, por outro lado, eu também percebo que eu estou muito sobrecarregada, quais acordos nós vamos fazer nesse sentido? Então, a gente vai o quê?
compreender a necessidade do outro, compreender a nossa necessidade e pensar em soluções que possam ser finalizadas com um pedido. Nesse caso, o pedido, né, seria um acordo entre como que, então, esse marido pode contribuir para que essa mulher se sinta menos sobrecarregada e assim consiga tirar tempo para, né, dar mais atenção. Então, isso é importante. E aí, no próximo vídeo, a gente vai discutir como que a gente faz isso na prática. A ideia desse primeiro vídeo só foi a gente fazer um panorama inicial, mas eu convido, né, você que queira saber um pouco mais sobre comunicação não violenta, a comprar o livro do Marshall Rosenberg. É muito interessante e vai agregar bastante valor aí aos seus atendimentos e à sua vida pessoal também, ok? E assim como a Débora fez, que é sugerindo esse tema, também fique à vontade para sugerir. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, né? Escreva suas dúvidas aqui, que vai ser sempre um prazer retornar, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Um beijo para você e até a próxima. Tchauzinho!